Bom dia, senhores. Retomando a nossa 37ª sessão ordinária da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, 11 de junho de 2021, vamos dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento, anunciando o processo de recurso de número 2545/2018, auto de infração de número 2018-04997, em que é recorrente Companhia Industrial de Óleos do Nordeste, Cione, recorrido, célere julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, e que o julgamento de primeira instância sugere a parcial procedência e a assessoria processual tributária indica aqui uma extinção. Sustentação oral, doutor Ivan Lima Verde Júnior. Passo a palavra à conselheira relatora para início do processo anunciado. Obrigada, presidente. Bom dia, senhor presidente, procurador, doutor Ivan Lima Verde presente, Eva, nossa secretária querida, aos também nossos queridos companheiros aqui de conselho. Bom dia a todos. Então, esse auto de infração, o 2018, deixa eu ver se é esse mesmo, é o 04997. Só confirmar, porque eu tenho os dois aqui que é da mesma empresa. O primeiro, exatamente, é o 4997, que fala, no relato da infração, de falta decorrente apenas do não cumprimento das exigências das formalidades previstas na legislação. O contribuinte, ao emitir notas fiscais eletrônicas, utilizou códigos de produtos não cadastrados na tabela de produtos da sua escrita fiscal digital, conforme explicitado nas informações complementares em anexo. Nas informações, ele repete, esse chamado, que através dos dados da pré-auditoria, obtidos no laboratório fiscal da Cefaz, verificou-se, através de arquivo, a utilização por parte do contribuinte na emissão própria de notas fiscais eletrônicas de código de produtos não existentes na tabela dos produtos informados em sua escrita fiscal digital original. Por conta disso, com base na infração, à legislação relacionada à temática, o contribuinte foi apenado com uma multa referente aos dois exercícios, 2014 e 2015, no montante de R$ 669.626,30. O processo seguiu, foi feita a impugnação, onde são trazidas algumas questões aqui, que eu vou fazer resumidamente, algumas pontuações. Ele alega que a multa fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multiplicação da quantidade das notas fiscais por FICE, e que a infração é por período e não por documentos. Que quando o legislador quis aplicar a multa por documento, ele expressamente o fez. Cita aqui, deixa eu ver aqui, cita vários exemplos. Em caso de dúvida, pugna pela aplicação do artigo 112 do CTN pela improcedência da autuação. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador acata os argumentos da impugnante quanto ao cálculo da multa, decidindo pela parcial procedência do auto de infração e reduzindo a multa para o total de R$ 1.309,30, referentes a 200 UFIRCs em 2014 e 200 UFIRCs em 2015. O processo foi, então, submetido a reexame necessário e não houve recurso por parte do contribuinte, mas houve pedido aqui de sustentação oral do processo. Então, na célula de assessoria processual tributária, o parecerista, entendendo que a legislação não estabeleceu critérios de aplicação da multa por exercício, entendendo que deveria ser aplicada apenas 200 UFIs para a infração toda. No entanto, considerando que a empresa autuada já pagou o crédito tributário, declara, então, a extinção do processo. É o relato, presidente. Obrigado, doutora Mônica. Cometi o equívoco. Na verdade, quem é recorrente é a primeira instância, aliás, a primeira instância, célere de julgamento de primeira instância, e recorrido à companhia, a Cione. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para manifestação sobre o relato, sobre o processo.
Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Ivan Lima Verde Júnior, mais uma vez aqui conosco, sempre muito bem-vindo. Bem, há notícia de que o contribuinte, satisfeito com a decisão singular, realizou o pagamento do crédito tributário. Realizou e, com isso, extinguiu. Ao reexame necessário, a parte não recorreu. Então, o que há o reexame necessário, tendo em vista a modificação da penalidade, da sanção. Mas a Procuradoria entende que a aplicação da sanção pelo descumprimento da obrigação acessória, e qual foi o descumprimento da obrigação acessória? É que o contribuinte utilizou de códigos não previstos, que ele não havia indicado no seu relato. Que quando a empresa vai produzir, ela tem uma tabela de códigos. Nessa tabela de código, ela identifica os produtos que ela vai comercializar, que ela comercializa. Então, é uma espécie de codificação ou de decodificador que ela utiliza para controle dessas operações. E o que foi que houve? É que a empresa utilizou os códigos que não estava previsto nessa tabela, razão pela qual foi autuada. E aí o agente fiscal autuou a empresa por cada uma das notas fiscais em que foi utilizado o código. Aí isso deu uma multa bem, eu diria, bem substancial, né? A multa por cada nota fiscal que tinha um código diferente daquele. Mas o descumprimento da obrigação aí foi a utilização de código não previsto na tabela respectiva. Ou seja, isso é uma infração só. Razão pela qual o julgador singular entendeu que deveria ser aplicado, então, por período, e aplicou a sanção não por cada nota fiscal, como o agente fiscal sugeriu na auto-infração, mas por período. E a empresa entendeu que esse era correto entendimento, aliás, entendeu até que era o caso de improcedência, não caberia nem a aplicação de uma sanção. Mas efetuou o pagamento, extinguindo, então, o crédito tributário. E a Procuradoria entende que é isso mesmo, e que o julgamento singular está correto, a aplicação é, no máximo, por período, não poderia ser de outra forma. O que se poderia até discutir aqui é a questão do conjunto e falar em aplicação de sanção por esse descumprimento só, e não por período como foi aplicado. Mas a Procuradoria entende que cada período é um período individualizado, vamos dizer assim, pode ser individualizado. Se encerra a apuração, inicia outra apuração. Razão pela qual se manifesta pela parcial procedência da acusação e, em seguida, declarar a extinção do crédito tributário na forma do julgamento singular. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Ivan Lima Verde para suas observações, sua defesa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Matheus, Evinha, tenho que iniciar pedindo desculpas pelo meu atraso hoje. Eu espero realmente que não tenha causado nenhuma dificuldade aí no andamento da sessão de hoje. Eu tinha me programado para fazer essa sustentação oral do meu escritório, porque eu tinha um compromisso bem próximo de lá, ao final da manhã, mas esse compromisso foi cancelado e eu acabei retornando para casa e gerou esse atraso, pelo qual eu, mais uma vez, peço mil desculpas. Com relação ao processo em si, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Matheus, eu acho que é absolutamente dispensável, não vou tomar o tempo de vocês. O parecer da consultoria foi muito, muito preciso e muito assertivo, o parecer acompanhado pela Procuradoria do Estado. E então não tenho nada a acrescentar. A empresa efetivamente reconhece o cometimento da infração, se insurgiu apenas contra a forma como a penalidade foi aplicada, né? Para isso, na sua defesa, trouxe a tese de que quando o legislador quis que esse tipo de sanção ele fosse aplicado por documento fiscal ou por livro, enfim, fosse uma penalidade individualizada, ele o fez expressamente. Para isso, nós colacionamos, se não me falha a memória, 41 exemplos
contidos na nossa própria legislação, inclusive mantidos na nossa própria legislação depois da reforma feita em 2017, né? Mostrando e reforçando a tese de que, efetivamente, quando o legislador quis aplicar essa sanção, esse tipo de sanção, essa espécie de sanção por documento ou por livro, ou seja, individualizando, ele efetivamente o fez expressamente. Quando se omitiu, é porque entendeu que a infração ou a penalidade deveria ser aplicada na infração de modo genérico, como um todo. A discussão com relação à separação por período, né, a empresa, até pela questão do valor não ter ficado muito expressivo, preferiu efetivamente fazer o recolhimento conforme o julgamento de primeira instância, conforme a parcial procedência julgada em primeira instância, separou nos 2 períodos, exercício 2014 e 2015, e fez esse recolhimento, né? Haveria campo para discutir se deveria ser como um todo e, portanto, somente uma vez a aplicação da multa de 200 ofício, ou se seria efetivamente como de fato foi recolhido com base nos 2 exercícios. Eu apenas diria assim, acrescentaria por uma questão até de discussão, de a questão mais para fomentar mesmo essa discussão, é que a gente poderia usar o seguinte argumento se quisesse defender a tese de que seria 2 infrações, uma infração por cada período. É que se efetivamente o autuante tivesse lavrado 2 autos de infração, um para 2014 e um para 2015, teria aplicado uma sanção para cada exercício. Ele lavrou o auto de infração englobando os 2 exercícios, aí abriu-se realmente essa margem para a discussão de se deveria ser apenas uma vez a penalidade de 200 ofícios ou 2 vezes. Mas o fato relevante aqui, o que importa para a nossa discussão hoje, é que a empresa se conformou com essa reclassificação da penalidade, ou esse cálculo corretamente aplicado pela julgadora de primeira instância, efetuou o recolhimento conforme esse julgamento de primeira instância e, portanto, nada mais o que se discutir, e a empresa fica apenas aguardando, nós ficamos apenas aguardando efetivamente o reconhecimento da extinção. É o que teria para o momento, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, e se houver necessidade, acredito que não haja, mas estou aqui à disposição para qualquer discussão ou qualquer esclarecimento. Mais uma vez, agradeço pela atenção de todos. Obrigado, doutor Ivan Verde. Processo em discussão. Doutor Carlos César Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. É só uma questão de ordem. Assim, não há recurso do contribuinte. Aceitou a determinação do primeiro grau, né, que eu concordo com o primeiro grau, já que eu não vou entrar na questão dos 2 períodos, no recurso quanto a isso. Mas, assim, uma questão de ordem. Eu entendo que nós não podemos extinguir o lançamento. Esse encontro de débitos e créditos é feito pela autoridade preparadora. Então, assim, questão de ordem, eu entendo que aqui se mantém o julgamento de primeiro grau, chamando a atenção para a autoridade preparadora do pagamento efetuado. Quem fará a extinção, observando o encontro de créditos e débitos, pagamentos e débitos, será a autoridade preparadora, e não a autoridade julgadora. É só isso, eu entendo, não é caso de extinção, é caso de negar provimento ao exame necessário, observando se a autoridade preparadora o pagamento já é efetuado pelo contribuinte. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Nesses casos, doutor Pierre, só uma observação. Houve o pagamento integral, e o artigo 87 da nossa lei, ele fala, posso até ler aqui, extingue-se o processo administrativo tributário com o julgamento do mérito, artigo 87, inciso 2, a linha C, com extinção do crédito tributário pelo pagamento quando confirmada em segunda instância a decisão parcialmente condenatória de primeira instância, objeto de reexame necessário. É uma orientação que o senhor falou, até porque em alguns casos, uma diferença de centavos impacta, né, no fechamento de contas. Geralmente a Secretaria-Geral é que faz essa verificação, né? E já aconteceu algumas situações em que declara-se a extinção e, às vezes, no fechamento, né, na intimação, tem uma pequena diferença, até de centavos, que não a liquidação do crédito, né, ela não ocorre. Mas,
nesse caso específico, é um valor pequeno, mas, de qualquer forma, é importante observar, né, que houve o recolhimento e, de fato, verificar quando do lançamento, né, do fechamento, da intimação, do resultado final, se algum valor remanescer. Processo em discussão, senhores. Não tendo discussão, como vota a conselheira relatora? Senhor presidente, eu entendo de maneira igual, né, como a Procuradoria se manifestou. Eu entendo que realmente, apesar de não ter se trazido aqui a questão da discussão, mas que seria mesmo por período, tá? 2014, 2015, a infração, que não seria por documento fiscal, né, mas seria por infração, já que a própria legislação não estabelece essa questão. O doutor Ivan realmente ele teve o cuidado de trazer várias partes da nossa legislação que, quando o legislador quer, ele especifica, né, a questão de por documento, por equipamento e tal. Mas eu entendo que não faz sentido ser uma infração só, né, os dois exercícios. Então, não me alongando mais, eu entendo também dos termos de julgamento singular pela parcial procedência do auto de infração. Então, conhecer do reexame, negar provimento, confirmando a decisão de primeira instância, pela parcial procedência. Isso, observando, né, doutora Mônica, os valores, o pagamento efetuado. Observando os valores que foram efetuados pela empresa. Isso. Algum voto no sentido contrário, senhores e senhoras? Não havendo, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, nega provimento, confirma a decisão de parcial procedência da primeira instância, né, conforme parecer da PGE, fazendo aí a observação com relação aos valores recolhidos pela parte. Vamos dar prosseguimento à nossa pauta. Temos o processo de número 2546/2018, áudio de infração 2018-050-006, em que é recorrente, aqui no caso, recorrente recorrido, né, a Companhia Industrial de Óleo do Nordeste, SIONE, e também a CEJU, recorrido ambos, porque a indicação aqui é de uma parcial procedência. Não sei se houve uma editação, mas observando que pelo menos uma parcial procedência aqui na pauta. Doutora Mônica Maria Castela, conselheira relatora, doutor Ivan Lima Verde, advogado aqui presente, momento oportuno, participará com a sua manifestação oral. Passo a palavra à doutora Mônica para o relato do processo. Novamente, obrigada, presidente. Renovo os votos de bom dia. Este auto de infração também lavrado contra a mesma empresa, a Companhia Industrial de Óleos Nordeste SIONE, auto de infração 2018-05006, dígito 5. O relato da infração é a omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro, fiscal, contábil, em operação, prestação tributada, substituição tributária, ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. Omissão de receita, apurada pelo montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, conforme explicação nas informações complementares. Multa no valor de R$ 80.720,65. Considerado infringido os artigos 92, parágrafo 8º da Lei 12.670, de 96, artigo 4º, inciso 2 do decreto do regulamento. Penalidade do 123.3b, item 2, da 12.670, alterada pelo 16.258 de 2017. Consta no relato da infração que os dados constantes na escrita fiscal digital serviram de base para o levantamento realizado. A comparação entre os valores unitários declarados nos inventários com posições com base nos itens de amêndoa, né, de castanha, os preços unitários nas primeiras vendas realizadas nos exercícios que foram fiscalizados, 2014 e 2015. O processo seguiu, né, para defesa do contribuinte, onde ele alega que a acusação que pesa contra o autuado é de omissão de receita pela prática de subfaturamento, o que, sem dúvida, constitui uma increpação da natureza gravíssima, porquanto relacionada à prática de um ato fraudulento.
Na verdade, outra coisa bem distinta é vender mercadoria. FC disso, na doutrina, na jurisprudência, subfaturamento é a bula fiscal, caracteriza pela diferença entre o preço cobrado na fatura e aquele efetivamente ajustado entre os contratantes. Outra coisa bem distinta é vender mercadoria abaixo do custo, que não significa subfaturar, pois subfaturamento, como visto acima, é fraude, fraude não se presume. Então, ele traz aqui algumas questões, né, e alega que a questão da legislação, que não teria contraposição na legislação o motivo da autuação, e por conta disso requer a improcedência do auto de infração. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora entende pela nulidade do feito fiscal, e ela dá aqui, como o próprio parecerista diz, né, ela dá a entender que seria em função da metodologia que foi utilizada. Tá? O contribuinte, ele não apresenta também recurso, mas requer a juntada para a sustentação oral de suas razões. O parecerista, ele faz aqui algumas colocações no seguinte sentido. Versa o presente auto de infração sobre a acusação de omissão de receita, fundada no artigo 92, parágrafo 8º da 12.670 de 96, tendo em vista que a empresa autuada emitiu nota fiscal de venda com preço inferior ao custo de aquisição registrado no inventário de mercadorias, sendo considerado, portanto, omissão de receita a diferença entre eles. Conforme relatam as informações complementares, as operações de venda submetidas à análise fiscal tinham como destino o mercado externo e, por esta razão, gozavam de imunidade tributária, nos termos do artigo 4º, inciso 2, da Lei 12.670 de 96, não havendo, portanto, a incidência do ICMS. Por esse motivo, foi aplicada a infração, a penalidade prevista no 123.3b, item 2 da Lei 12.670 de 96, por entender que a omissão de receita denunciada resultava na venda de mercadoria sem nota fiscal. Contudo, a infração denunciada nos autos não fazia menção à venda de mercadoria sem documento fiscal, já que o ilícito fiscal teve como objeto de investigação notas fiscais de venda emitida com preço inferior ao custo de aquisição, havendo, portanto, um descompasso entre a infração denunciada e a penalidade aplicada. Neste sentido, tendo a empresa autuada registrada a venda de mercadorias imune com o preço inferior ao custo de aquisição, conforme valor constante do seu inventário, em qual dispositivo legal sua conduta poderia ser enquadrada? Entendo que a situação narrada nos autos está albergada pelo inciso 4º do parágrafo 8º do artigo 92 da Lei 12.670 de 96, que considera como omissão de receita o montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos no período, que foi o relato da infração, né? No caso em tela, não foi necessário elaborar DRM com informações das entradas, saídas, estoques, inicial e final, uma vez que o produto já estava com seu custo final definido no inventário, bastando apenas compará-lo com o valor líquido de venda e apurar o resultado advindo desse cotejo. Note-se que, devido ao tratamento tributário dispensado às exportações, o valor líquido de venda acaba sendo igual ao valor bruto de venda, já que nas exportações não há incidência dos impostos, nem estadual, nem dos federais. Portanto, não há dúvida quanto à caracterização de omissão de receita baseada na presunção legal acima referida. Considerando, porém, que a infração foi constatada mediante análise da escrituração fiscal digital, conforme consta do relato contido nas informações complementares ao auto de infração, entendo que a penalidade apropriada à conduta infracional denunciada seja prevista no parágrafo único do artigo 126 da 12.670 de 96. Em sua impugnação, a empresa autuada questiona a validade do lançamento fiscal sob a alegação de que, no caso em tela, não houve falta de emissão de documento fiscal, não podendo, portanto, ser aplicada a penalidade imposta pela fiscalização. Alega também que a penalidade reservada à prática de subfaturamento não poderia também ser aplicada, já que não há incidência de ICMS na operação, não havendo sentido impor multa calculada com base no valor do referido imposto. Na verdade, assiste razão à empresa autuada quando alega que o caso em questão não se caracteriza como subfaturamento e nem como venda de mercadoria sem nota fiscal. Na realidade, o que está caracterizado nos autos é a emissão de nota fiscal de venda com preço inferior ao custo de aquisição,
que, segundo o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 12.670/96, caracteriza a omissão de receita. Quando a nulidade declarada pela julgadora singular, não ficou devidamente claro o motivo que determinou o cerceamento do direito de defesa da empresa autuada. Em um trecho de sua fundamentação, há uma sutil referência à metodologia utilizada na constatação da infração de subfaturamento, levando a supor que a nulidade tenha sido declarada por não considerar adequado o método empregado ao presente caso. Pois bem, se a nulidade declarada está de fato relacionada a uma provável inadequação do método utilizado na presente ação fiscal, entendo, diferentemente da julgadora de primeiro grau, que o simples cotejo entre a receita líquida de venda e o custo de aquisição de mercadoria é, sim, no presente caso, suficiente para caracterizar a hipótese de omissão de receita prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da 12.670. Isso posto, conhece do reexame, sugerindo, no entanto, o retorno do presente processo à célula de julgamento de primeira instância para novo julgamento, nos termos do artigo 85 da Lei 15.614 de 2014, por discordarmos do motivo que fundamentou a nulidade declarada pela julgadora singular. Esse é o parecer, esse é o relato. Obrigado, doutora Mônica. E aqui eu quero fazer uma observação, na verdade, o processo 2546 ao 2018-05006, recorrente à célula de julgamento de primeira instância, recorrido à Companhia Industrial de Óleo do Nordeste, Cione, e a decisão de primeira instância foi de nulidade, e a assessoria sugere o retorno. Então, há um equívoco aqui na nossa pauta. Então, fazendo essa observação, essa correção, e passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto. Bom, senhor presidente. Bem, a acusação é omissão de receita decorrente do comparativo entre o valor de venda dos produtos comercializados e o custo de aquisição ou produção. E aí caracteriza a omissão de receita que está prevista na nossa legislação. A Lei 12.670 prevê esse tipo de infração, né? É claro que a empresa pode comprovar que a venda pelo custo inferior ao custo de aquisição ou produção decorreu de outros elementos, e ela pode trazer os autos e comprovar que, na verdade, não houve omissão nenhuma. A omissão apontada foi mera conjectura do agente fiscal, mas é necessário que ela traga elementos para comprovar esse fato. Mas, no caso aqui, o que nós temos, aliás, em relação a comparativo de custo, há uma diferença importante entre o custo de empresa comercial e o custo de uma empresa industrial. O custo de uma empresa comercial é muito fácil de ser comparado. É fácil de ser comparado, você pega o produto A, que não é modificado, não sofre nenhuma modificação nem nada, e compara com o preço de venda do produto A na sua saída. Então, esse comparativo é muito fácil de ser feito. Fácil, quer dizer, em tese, não tem que fazer grandes cálculos. Mas no caso de custo de estabelecimento industrial, não, aí é diferente, porque entra diversos elementos para identificar o custo do produto. E há um elemento adicional que torna mais complexa essa tarefa. E qual é o elemento adicional? É porque o produto que está entrando, ele vai sofrer transformações. Então, esse produto que está entrando, o insumo, a matéria-prima que está entrando, que vai ter uma saída subsequente, já não é mais o mesmo produto. Então, para poder fazer comparativo de custo de um estabelecimento industrial, é necessário que você faça a transformação, a retransformação. Aquele produto que está saindo, né, você tem que converter para poder comparar com o custo de produção. Não dá para você comparar ou você faz isso, pega aquele produto, a matéria-prima e tudo, faz um levantamento, e aí sim identifica o custo daquele produto para comparar com o preço de saída. Ou você faz a reconversão da matéria, do produto acabado que saiu,
ou você então pega todos os elementos que entraram na composição daquele produto para identificar o custo de produção. Então, é uma tarefa mais complexa. Não é tão fácil, né, simplesmente. Mas o agente, em relação a isso, ele diz, eu utilizei o que estava no inventário, não fiz qualquer modificação, não fiz absolutamente nada, porque já no inventário já consta esse custo. Ele fala até inventário do período anterior. Lá nas informações complementares, o agente fiscal diz, eu peguei o inventário anterior. Anterior deve ter sido do exercício anterior, senão não fiquei bem. Mas ele fala nesse sentido, de que teria, a gente teria já pego esse custo da estadia, já teria sido definido pela própria empresa, razão pela qual foi feito o comparativo. Mas esse comparativo, e aí entra um outro elemento também que é importante, é numa operação que não está sujeita a nenhum tributo, que é a exportação. E, portanto, se essa operação de exportação não está sujeita a nenhum tributo, é evidente que o seu custo de venda será menor. O seu preço de venda será menor, porque ele não terá que arcar com o ônus dos tributos em geral, das taxas, já que tudo não é imune, essa saída é imune. Então, ele não terá que arcar e ele poderá, então, vender por um preço menor do que o que seria se ele revendesse esses produtos industrializados no mercado interno. Então, pois bem, apresentado esse contexto, temos que verificar se esse método que foi utilizado pelo agente fiscal, que foi a decisão do julgador singular, entendeu que o método não era cabível, não era adequado para essa apuração, se ele é válido ou não. É claro que o método é válido, né? A questão é se ele utilizou o método corretamente. Eu fiquei em dúvida em relação a isso por conta de que ele pegou o inventário apresentado pelo... Teríamos que verificar se esse inventário que foi utilizado efetivamente representa o custo do produto, para poder identificar essa omissão de receita apontada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao se identificar esse tipo de omissão, o que nós temos é o que a legislação estabelece, veja bem, senhores, é que a base de cálculo do imposto não pode ser inferior ao custo de aquisição ou produção. Ora, a empresa que, se quiser doar o seu bem, a sua mercadoria, ela pode doar. E é evidente que, nesse caso, se ela está doando, se ela está... ela não pode sofrer nenhuma sanção para isso. O que ela deverá fazer é, no momento da saída, emitir o documento fiscal com débito do imposto, sendo a operação tributada, evidentemente, pelo custo de aquisição ou produção, o mínimo de custo de aquisição ou produção. E por que isso? Porque essa regra é a fim de preservar a questão da não cumulatividade, né? O princípio da não cumulatividade, de modo que um crédito referente àquele produto que saiu pelo custo inferior de aquisição ou produção não seja utilizado em outros produtos. A regra de estorno de crédito. Pois bem, então a empresa pode efetuar a doação, pode vender o seu produto, não pode utilizar uma base de cálculo. E aí é um detalhe interessante, veja, senhor. Nesse caso, as operações não são tributadas. Se elas não são tributadas, então essa regra de que ele não pode utilizar uma base de cálculo inferior ao custo de aquisição ou produção não pode ser aplicada. A regra que a base de cálculo não pode ser inferior ao custo de aquisição ou produção é para as operações que são tributadas, e aí pode-se presumir uma omissão, não é nem uma omissão, pode-se presumir uma utilização de uma base de cálculo inferior àquela estabelecida pela legislação. Mas se na operação, como é o caso, e aí a própria autuante afirma que são operações de exportação, portanto, essa regra da omissão de receita ou da base de cálculo inferior ao custo de aquisição ou produção, ela não se aplica. Ora, mas aí nós teríamos, então, ainda a questão da omissão de receita no sentido do dispositivo da Lei 12.670, que estabelece, caracteriza a omissão de receita,
Veja como é interessante. Nós saímos da base de cálculo, que aí não tem base de cálculo, porque a operação não é tributada, e vamos para uma questão que aí que me parece. Ora, a operação não é tributada e a base de cálculo que foi utilizada não tem base de cálculo para a operação, então um dispositivo que não pode ser inferior, que poderia implicar na cobrança do imposto, não pode ser utilizado. Mas tem um dispositivo da nossa lei que estabelece que configura a omissão de receita quando se verificar a saída da mercadoria, o valor da saída da mercadoria inferior ao custo de produção, de aquisição, produção, que é o caso aí apontado pelo agente fiscal. Então, nessa situação, qual a infração? A omissão de receita apontada pelo agente fiscal decorreu não efetivamente de uma omissão comprovada, não há prova de que a omissão de receita ocorreu. Há uma conjectura, quando ele faz o comparativo entre saídas e entradas e verifica que o valor deu negativo. Então, há uma conjectura que pode significar, e aí nós temos pelo menos 3 hipóteses: subfaturamento, pode significar a falta de emissão de nota fiscal na saída desse produto, ou finalmente pode ser nada, ou seja, a empresa efetivamente vendeu pelo aquele valor. Qual desses 3 nós vamos identificar? Ora, e aí é mais interessante ainda. Sem o elemento comprobatório de que houve uma conduta ou de que houve efetivamente uma omissão, eu não posso, diante dessas 3 hipóteses possíveis e plausíveis, eu não posso dizer, não, eu vou escolher essa que é mais gravosa. Vou escolher essa que ele efetivamente omitiu receitas. Veja, a questão, e aí eu volto para a minha consideração inicial. A omissão de receita para fins do ICMS, ela é válida quando a operação é tributada. Não sendo tributada, essa omissão de receita, ou esse possível descompasso, configura um mero descumprimento de obrigação tributária. Um mero descumprimento. Então, talvez, daí porque, sem que o julgador tenha desenvolvido todo esse raciocínio, ele entendeu que, no presente caso, o método utilizado não era suficiente ou era inadequado para caracterizar uma omissão de receita, ou seja, aquela conduta dolosa em que o contribuinte vende por 10, mas, na verdade, só emitiu o documento fiscal de 5, ou que ele vendeu por 10, mas indicou no documento fiscal só o valor de 5. Tá? Então, esse tipo de trabalho não identifica precisamente, não pode identificar que houve essa conduta dolosa, que houve a omissão de receita, quer seja pelo subfaturamento, que emitia a nota fiscal pelo valor inferior àquele valor que foi efetivamente vendido, ou se ele não emitiu a nota fiscal, vendeu sem nota fiscal. Qual é o elemento que nós temos para dizer nesses autos que ocorreu efetivamente essa situação? Não temos. É mera conjectura. Daí porque, talvez, sem desenvolver todo esse raciocínio, repito, o agente fiscal o julgador singular tenha declarado a nulidade. E é por essa razão também, porque a operação é imune, se a operação não fosse imune, aí o meu raciocínio seria diferente. Poderia chegar a uma outra conclusão, no sentido de que ele utilizou uma base de cálculo inferior àquela estabelecida na legislação. Isso é cobrável. Como a operação é imune, essa é a razão pela qual me parece que o julgamento singular está correto. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao advogado à parte, doutor Ivan Lima Verde. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Matheus, Evinha, vou também, mais uma vez, me esforçar aqui para ser sucinto, embora que talvez demande um pouquinho mais de tempo do que no processo anterior, mas vou tentar aqui fazer um trabalho aqui de desconstrução
da autuação que está sendo objeto desse nosso do julgamento que nós estamos travando agora. A acusação de omissão de receita, como destacado já no início do relato da infração, ela pode até sugerir, como cogitado aqui na própria defesa, pode até sugerir que teria havido um subfaturamento. Então, vamos primeiro tentar afastar logo de início essa possibilidade. O subfaturamento, diferente do caso da omissão de receita, ele não pode ser presumido, simplesmente presumido. Ele pode até ser presumido, mas daí a se transformar numa acusação formal, ele tem que trilhar o caminho da produção de provas dessa infração nesse quadrante. Então, o primeiro aspecto que temos a destacar seria esse, que no que tange ao subfaturamento, nós não podemos nem cogitar a discussão dele, porque ele seria baseado aqui numa mera presunção, não houve nenhuma prova. Por que a gente pode afirmar tão categoricamente que não há nenhuma prova, nem sequer indício material de que teria ocorrido esse subfaturamento? Me parece que a maneira mais precisa de se classificar e de se descrever um ato infracional como subfaturamento seria apresentando o cotejo entre os documentos fiscais emitidos, que trariam, por exemplo, um valor de X, e provas da realização do pagamento da operação efetuada, que poderia ser, por exemplo, X menos 10. Se eu tenho uma prova contábil, financeira, de que a empresa recebeu um valor superior àquele valor que foi destacado no documento fiscal, como sendo reflexivo do valor da operação realizada, então eu tenho provas documentais de que teria havido um subfaturamento. Mas disso não se cogita. Em momento nenhum houve esse enfrentamento entre a documentação fiscal e documentos que digam respeito ao aspecto financeiro mesmo das operações. Ou seja, comprovação de que teria a empresa recebido um valor superior àquele que estava indicado nas notas fiscais. Então, afastar dessa possibilidade, como eu já disse, porque não há possibilidade de meramente se presumir a ocorrência do subfaturamento, ela teria que ser provada, essas provas não existem efetivamente nos autos, nós passamos para a segunda hipótese, que seria a hipótese de omissão de receita. Essa hipótese de omissão de receita, a gente vai ter, podemos considerar que teria dois desdobramentos. O primeiro seria o da prova, ou seja, de se provar efetivamente, de modo documental, que houve uma receita declarada ao fisco num montante menor do que aquela efetivamente aferida na operação. E a terceira hipótese, ou a segunda hipótese, no caso da omissão de receita, que seria a omissão presumida, que é aquela que presume-se e aceita-se a modalidade presuntiva dela, porque a legislação diz que é possível. Ela elenca situações em que possa não ter ocorrido a omissão de receita, mas que a legislação define como situação passível de sancionamento pela situação da ocorrência da omissão de receita. Então, vamos lá. Nessas duas situações, se eu trato da hipótese da presunção, nós teríamos uma presunção juris tantum que permitiria à empresa, efetivamente, demonstrar que não houve aquela omissão e demonstrar que, efetivamente, houve razões para a realização da operação no valor descrito no documento fiscal. E com relação à questão da prova, que aí me parece ser essa a hipótese de que tratou o autuante, porque o autuante ele não simplesmente se baseou na presunção, naqueles dispositivos da legislação que tratavam da presunção. Ele veio falar nas suas informações complementares, e aí eu peço licença para fazer esse destaque, quando ele diz aqui no terceiro parágrafo de outras informações aqui do documento Informações Complementares. Ele diz, através de dados constantes na FD do contribuinte, foi realizada comparação entre valores unitários declarados nos inventários. Aí vem aquele primeiro ponto para o qual o doutor Matheus chamou a atenção, né, que ele usou como elemento comparativo as informações de valores contidas nos inventários da empresa,
e fez esse cotejo com posições dos inventários de 31 de 12 de 2013 e 31 de 12 de 2014, de alguns itens de amêndoas, de castanhas, e os preços unitários constantes nas primeiras vendas destes mesmos itens no exercício 2014-2015. Então, para ficar bem claro, foi o que ele fez. Ele pegou o valor informado pela empresa no inventário final de cada um desses exercícios, 2013, 2014, que se prestam como inventário inicial dos exercícios subsequentes. Então, ele pegou aquela informação estática, aquela informação que não sofre variação, aquela informação final do exercício. É um valor indicado pela própria empresa como sendo o valor unitário dessas mercadorias. E comparou com o quê? Ele comparou com o valor líquido das operações realizadas nos exercícios seguintes? Ele comparou com o valor ponderado dessas operações realizadas nos exercícios seguintes? Não. Ele mesmo diz aqui que pegou os valores unitários, os preços unitários constantes nas primeiras vendas destes mesmos itens nos exercícios 2014 e 2015. Então, eu faço esse destaque, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Matheus, doutor Manuel Marcelo, porque eu vou já dar uma pausa nesse aspecto da discussão para falar sobre a questão do enquadramento legal, mas quando a gente retomar essa discussão inclusive sobre a decisão da nulidade declarada em primeira instância e sugerida agora pela Procuradoria, a respeito da questão do método, para pôr em xeque realmente essa metodologia aplicada. Não a metodologia em si, mas o modo como ela foi aplicada. Porque o questionamento que se faz aqui é esse. Se seria possível, se estaria previsto na legislação, essa possibilidade, estaria prevista na legislação, essa possibilidade de se utilizar como referência apenas os preços das mercadorias, das primeiras vendas realizadas em um determinado exercício. Chamando a atenção, abrindo parênteses, chamando a atenção aqui, que nós estamos tratando, como evidentemente aqui já bastante destacado, nós estamos tratando de operações para o exterior, operações de exportação, operações que possivelmente estão muito afetadas, inclusive por variação cambial, né? Então, seria inclusive uma possibilidade a justificar por que o valor de venda foi eventualmente, se é que isso ocorreu, menor do que o valor de custo da produção, uma variação cambial que tenha derrubado o valor dessa mercadoria no mercado externo e que, portanto, tenha feito com que ele, forçosamente, tenha vendido a mercadoria por um valor inferior ao valor do custo de produção. Mas isso é também só uma conjectura que nós estamos fazendo. Voltando aqui para o aspecto da penalidade prevista, o parecer da consultoria, a procuradoria destacaram isso muito bem, a conselheira relatora também fez esse destaque no relato, principalmente quando da leitura da peça de defesa, é que nós chamamos a atenção, mais uma vez, que o autuante, ele usou como elementos para o seu levantamento e para a produção do seu auto de infração, elementos documentais, fiscais, fornecidos pela própria empresa, o seu inventário, as notas fiscais, a sua EFD, enfim, ele usou como elementos para o seu trabalho fiscalizatório documentos fiscais, inclusive as notas fiscais, o que afastaria completamente a possibilidade do enquadramento que foi dado na peça de autuação, que invocou como dispositivo sancionatório o artigo 123, inciso 3º, que fala das infrações relativamente à documentação e à escrituração, e a linha B, que diz deixar de emitir documento fiscal. Então, por isso só, já deveria afastar completamente a procedência da acusação, porque se a acusação é de falta de emissão de documento fiscal e eu uso como elemento, inclusive para a definição da base de cálculo, para a constatação, para o trabalho fiscalizatório como um todo, a integralidade das notas fiscais emitidas pela empresa, em nenhum momento eu cogito, pelo menos na descrição, no relato da infração, nas informações complementares, não há nenhuma evidência de que o fiscal tenha sequer cogitado da falta de emissão de documentos fiscais, eu já deveria afastar a procedência dessa acusação ou o correto enquadramento do dispositivo invocado pelo autuante, já deveria afastar de pronto.
E aí, some-se a isso o fato, também já destacado pela conselheira relatora, pela consultoria, pelo doutor Matheus, de que nós estamos tratando de operações imunes, operações de venda destinada ao exterior, operações que não estão sujeitas à tributação do ICMS. E aí, quando vem a parte final desse dispositivo invocado pelo autuante, especificamente com relação à penalidade, vem falar de multa equivalente ao valor do imposto que deixou de ser recolhido, o que afastaria também essa possibilidade. Então, retomando aqui, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a discussão aqui me parece que ficaria em torno, basicamente, de duas coisas. Se houve, efetivamente, alguma inadequação da metodologia aplicada, o que levaria à nulidade, como sugerido pela julgadora de primeira instância, ou, quem sabe, até a própria improcedência da acusação, né? Isso, se eu somar ao fato de encontrar falhas nessa metodologia, se eu somar a esse fato, a absoluta inadequação dos dispositivos invocados pelo autuante. Ou seja, o autuante faz uma acusação e invoca um dispositivo que fala em falta de emissão de documento fiscal, e eu não tenho nenhuma evidência de que tenha ocorrido, não tenho sequer nenhuma evidência de que tenha ocorrido a falta da emissão desses documentos fiscais. Então, me parece que, sobre esse aspecto, nós poderíamos discutir não só sobre o foco da nulidade, mas sobre o foco da própria improcedência da acusação formalmente feita pelo autuante. E, por fim, para não deixar de mencionar também, até pela importância que tem e pelo alcance que possui, a própria sugestão que é dada pelo parecerista, no sentido de entender que houve, do ponto de vista, voltamos lá para aquela questão presuntiva, né, do ponto de vista da presunção de ocorrência, ou da presunção legal de ocorrência de uma omissão de receita, mas tendo ocorrido a absoluta escrituração dessas operações, não só do ponto de vista da emissão dos documentos fiscais, mas dos próprios registros desses documentos fiscais e dessas operações na escrita fiscal da empresa, somando-se a isso o fato de se tratar de uma operação não tributada, a cogitação da desclassificação da penalidade para aquela prevista no parágrafo único do artigo 126. Então, me parece, senhor presidente, que seriam as três discussões a serem enfrentadas. A da nulidade, a da improcedência, que é aquela pela qual a empresa se mantém firme, insiste aqui, como pedido na peça impugnatória, e caso não seja possível e se entenda que efetivamente houve alguma infração e que essa infração ela pode ser enquadrada, ela pode ser enquadrada com dispositivos da nossa legislação, cairíamos para a discussão do reenquadramento da penalidade originalmente aplicada para aquela prevista no parágrafo único do 126. Então, seriam essas, senhor presidente, as discussões que nós esperamos que sejam travadas aqui, para as quais já nos pomos aqui à disposição para o momento dos debates. Obrigado, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Obrigado, doutor Ivan. Pela ordem, doutor Pierre e doutor Falcão, William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Eu me pergunto por que eu gosto do direito, né? O direito é uma coisa, eu acho muito bonita. E ele requer muita interpretação de normas, né? Isso é que eu acho mais bonito no direito. Você tem que interpretar, daí vem onde o advogado tem a chance, né? Interpretação das normas, né? Se não houvesse a necessidade de interpretação, nós não teríamos esse tipo de conflito, né? Bom, aqui tem uma coisa muito interessante, que o doutor Matheus já chamou a atenção no começo da fala dele, e é que eu vou me ater. Primeiro, para haver uma penalidade, tem que haver uma infração. Qual foi a infração detectada pelo agente fiscal? Segundo ele, uma omissão de receitas. Bom, eu entendo que o parágrafo 8º do artigo 92, ele não pode ser analisado de per si, ele tem que ser analisado em conjunto com o caput. O caput ele já começa assim: o movimento real tributável,
ele não está falando de movimento, ele está falando de movimento real tributável. Será calculado, aí ele vem com os parâmetros, receita, preço e tal. Ele já define no caput isso aí, mas ele se refere ao movimento real tributável. Ele não fala de movimento não tributável, que é o caso do movimento isento. Movimento real tributável, aí vai lá para o parágrafo 8º. Caracteriza a omissão de receita ocorrente dos seguintes fatos. Lógico que a omissão de receita tributável. Ela está em consonância com o caput, não é qualquer receita. Caracteriza a omissão de receita tributável, que é apurado o movimento real tributável do caput. Aí vai lá para a diferença. Olha, no caso aqui, o movimento não é tributável. Ele é isento. Eu faço uma interpretação mais ampla. Portanto, não há omissão de receita tributável. O fato do legislador não colocar aqui, caracteriza a omissão de receita tributável, não há necessidade, porque, além de ser o óbvio, ele está em consonância com o caput do artigo, que fala de movimento real tributável, não fala de qualquer movimento. E foi isso que o doutor Matheus chamou a atenção no começo. Isso aqui, certo? É uma venda isenta. Então, neste caso, não há infração, eu tenho um entendimento que não há infração disposta no parágrafo 8º, que é o inciso 4º, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, né? Inciso 4º, né? Não há infração do inciso 4º, parágrafo 8º, do artigo 92. Ele não é isoladamente parágrafo 4º, é do artigo 92, porque não é movimento real tributável. Simplesmente por isso. Não havendo infração, eu entendo pela improcedência do lançamento. É só isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Falcão, William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a questão aqui, que foi levantada lá no parecer, é que a julgadora singular julgou o auto nulo por cerceamento do direito de defesa, uma vez que a correspondente metodologia empregada diante da peculiaridade da presente matéria, subfaturamento, é a citada infração escrita na inicial. E o parecer foi e disse dessa forma, falando aqui da questão da nulidade ainda, certo? Quanto à nulidade declarada pela julgadora singular, não ficou devidamente claro o motivo que determinou o cerceamento do direito de defesa da empresa autuada. Em um trecho de sua fundamentação, há uma sutil referência à metodologia utilizada na constatação da infração de subfaturamento, levando a supor que a nulidade tenha sido declarada por não considerar adequado o método empregado no presente caso. O método que ele fez, foi a comparação. Pois bem, se a nulidade declarada está de fato relacionada a uma provável inadequação do método utilizado, entendo, diferentemente da julgadora de primeiro grau, que o simples cotejo entre a receita líquida de venda e o custo de aquisição das mercadorias é, no presente caso, suficiente para caracterizar a opção de omissão de receita, baseado no artigo 92, parágrafo 8º, 4º, dizendo que o método é correto, se foi pelo método. É isso aí, e ele afasta a questão da nulidade, não ingressou na questão de mérito, que nem nós já entramos aqui. Agora, senhor presidente, quanto a essa questão que foi levantada, essa manifestação do Dr. Pierre achei bastante interessante, mas as questões anteriores foram levantadas, que a mercadoria saiu sem incidência do imposto que foram exportadas, o próprio autuante, ele diz, né, lá no final da informação complementar, que realmente é dessa forma, por isso que ele aplica, né, aqui, ó, considerando que as operações do presente levantamento são de vendas para o exterior, então são contempladas. Então, não importa o que estava lá no inventário, é isso que o doutor Berto está achando, não importa estar no inventário. Ele pode vender por qualquer preço, porque não vai ter prejuízo para o fisco. É isso que eu estou entendendo. É isso que eu estou entendendo, a questão de mérito. Mas, de forma diferente aí, né, se fosse tributada, o livro registro de inventário, ele tem que ser escriturado com o valor da unidade da mercadoria pelo custo de aquisição. Então, ele está realmente
comparando custo de aquisição, que é o que o contribuinte declarou no livro, ele tem que declarar pelo custo de aquisição, então pelo custo de fabricação ou pelo preço corrente do mercado, de bolsa, corretor. No caso da indústria aí, o custo de fabricação ou o custo de aquisição. É aquele valor que está correto ali. E quando ele vender aquela saída, não pode ser inferior a isso aí, não se permite que é inferior, é uma irregularidade. Aí, nós estamos indo agora também no debate, além, dizendo assim, apesar de estar inferior, não configura infração, porque a operação não é tributada. Aí, esse daí que mais... E ademais disso, assim, a legislação diz que a nulidade, quando não for acolhida, tem que retornar. Agora, pode deixar de retornar se entender que é pela improcedência. Se não entender que é pela improcedência, aí sim, tem que retornar. O julgador, o parecer não falou isso, né? O parecer apenas manifesta para devolver o auto de infração, né? Para análise dessa questão, porque não ficou claro, né, que houve cerceamento de direito de defesa, que a metodologia está errada. Que eu entendo que não está errada. A metodologia empregada está correta. Então, a infração não seria nula. Eu entendo assim, na questão da nulidade. É isso, senhor presidente. Processo em discussão, algum conselheiro ou conselheira inscrita, doutora Mônica. Obrigada, presidente. Assim, foram muitas colocações que foram feitas, né, que eu fico até sem... Vou tentar organizar. Mas, assim, a receita operacional, né, a receita proveniente da venda dos produtos, né, da empresa, elas não têm que ser necessariamente tributadas. E, ainda assim, elas são receitas da empresa, né, receitas operacionais. Então, assim, eu entendo que a metodologia, ela é, sim, adequada, uma vez que aquele custo ali, aquela relação que está sendo feita entre a nota fiscal de venda, imediatamente, né, posterior a um registro que tem no inventário final, nós estamos comparando o registro do inventário final, que é o inicial, né, com as vendas daquele período imediatamente. Então, digamos assim, o inventário final foi da mercadoria lá, consta, aquele produto para ser vendido. Veja bem, é o custo já da mercadoria transformada. Aqui o doutor Matheus levantou até uma questão, né, que seria diferente a questão do industrial e do comercial, mas aquela mercadoria que vai estar ali sendo vendida, ela está sendo vendida já a mercadoria já elaborada, pronta. A comparação é com a mercadoria já elaborada, já fabricada, já pronta. A gente está fazendo comparação com partes e peças dessa mercadoria. Senão a gente realmente não teria como fazer isso, né? Então a mercadoria já foi elaborada, já está pronta, foi vendida. Alguns não foram, ficaram e foram para o estoque. O que está dizendo? Que essa mercadoria que foi para o estoque, que está lá o preço dela, no exercício seguinte, que o preço dela lá está 100, na venda ela vendeu por 80. Então, esse batimento aí que foi feito, que foi considerado, apesar de não ter a incidência do imposto, certo? É sim uma mercadoria proveniente de uma operação da empresa. Produtos que a empresa vende, não precisa ser base de cálculo. Pelo contrário, a legislação não fala de base de cálculo, fala de receita mesmo. Então, aquele valor que está lá na nota fiscal é o valor que aquela empresa vai adquirir, vai vender. É o dinheiro que ela vai faturar, vai receber. Tá? Então, a gente não está aqui, a legislação não fala de base de cálculo, fala de receita mesmo, aquilo que o contribuinte vai receber. Outra coisa, eu não tenho como, né, digamos assim, acatar essa questão, né, aceitar apesar de os argumentos do Dr. Perry extremamente são sempre muito brilhantes, de se direcionar apenas, né, do mercado, da coisa do tributável. E quando a gente tiver uma omissão de receita sujeita à substituição tributária, isentas, né, assim, a gente não poderia ser mais uma omissão de receita, tudo isso é tributável, sim, né, só que a gente posterga para um momento posterior, ou a um momento que o contribuinte, tanto é que é uma discussão que é até feita na questão das reduções,
né, dos coeficientes, tira, retira, o que é, o que não é, porque existe uma dificuldade na interpretação do que seria ou não seria tributável, e muitas vezes está se decidindo-se pela retirada, porque seria considerado tributável, só não naquele momento, né? Então, assim, eu entendo, com relação a outra questão que foi trazida até mesmo pela parte, o auto de infração, só lembrando, o relato do auto de infração é de omissão de receita, ele não é de falta de recolhimento, ou falta de emissão de documento fiscal, realmente não é. Tá? Então, assim, é uma omissão de receita que foi enquadrada aqui pelo 123.3b, item 2, como foi trazido pelo doutor Ivan, de fato. Só que a gente já tem também tem tido vários entendimentos, julgamentos, que o contribuinte ele não se defende da capitulação que foi trazida pela fiscalização, que é uma mera sugestão, que inclusive aqui a gente pode, inclusive, alterar essa sugestão, como fez o doutor Sidney. Apenas sugiro alteração da penalidade para o artigo 126, parágrafo único, tá? Então, assim, resumindo todas as questões que eu trouxe, que eu observei, que foram trazidas aqui, eu entendo, sim, que a metodologia é válida, porque o custo que está lá é o custo já final daquela mercadoria que foi comparada com as primeiras vendas, a metodologia, eu acho, é válida, eu entendo que seja válida, e o contribuinte ele não se defende da capitulação da lei que foi trazida, né, porque é uma mera sugestão, tanto que a gente altera essa capitulação, essa penalidade, como a gente tem feito várias vezes. Eu entendo também a metodologia válida, eu entendo que em nenhum momento aqui foi falado de subfaturamento, tá? Então, assim, a gente também tem trazido muitos dos julgamentos aqui, que é a questão de trazer uma questão relacionada que implique o contribuinte em crimes contra a ordem tributária, tem que ser feito desde o início, né? E não foi feito isso. Então, a gente também não pode trazer aqui para argumento de defesa, né? No sentido de que ele está sendo acusado de uma coisa que a fiscalização não fez, né? Porque o contribuinte está se defendendo de uma suposta acusação de subfaturamento que seria um crime contra a ordem tributária, que não foi feito desde o começo. É isso que eu estou querendo dizer, essa é a comparação que eu estou trazendo, tá? Então, assim, não foi feita realmente essa questão, eu acho que, mais ou menos, eu entendo que, tentando organizar as coisas que foram colocadas, o que eu trago, como meu ponto de vista, seriam essas colocações por hora, senhores. Obrigada. Mais algum conselheiro inscrito? Lembrando, senhores, que o julgamento singular ele não apreciou questão de mérito, né? Ele foi pela nulidade, entendendo que faltavam elementos, ou não tive elemento suficiente para o julgamento. Cabe aos senhores, e o parecer também nesse sentido, né, de apreciar se de fato a metodologia, há elementos, o retorno dos autos ao processo, retorno do processo à primeira instância, para um novo julgamento, né? Ou, naquele caso, naquela hipótese, superada a nulidade, desde que seja favorável ao contribuinte, como mencionado pelo doutor William Falcão. Então, acho que a preliminar de nulidade trazida pela decisão de primeira instância, os senhores têm que apreciar. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. É só uma questão de ordem que eu estou vendo que o doutor Ivan levantou a mão, eu acho que ele está querendo a palavra. Normalmente, doutor Pierre, só terminados os debates, né, a gente é oportunizado aqui a palavra tanto ao advogado como ao doutor Matheus. Ok, é só uma sugestão, assim, tendo visto o posicionamento da doutora Mônica, que eu ainda continuo entendendo que no caso aqui diferente de substituição tributária, né, que é tributável, que é não tributário, não há infração presumida, que essa é uma infração presumida. Essa infração aí do parágrafo 8º, inciso 4º, é uma presunção, essa presunção só se dá quando houve a omissão de receita tributável, de acordo com o capítulo 92, eu continuo tendo meu entendimento. A substituição tributária é tributável sim, só que em momento diverso, né? Então, continuo pela procedência. Então, diante do posicionamento da doutora Mônica, presidente, eu faria, assim, eu estou fazendo a sugestão de que seja votada primeiro a questão da nulidade, segundo a questão de procedência e, por terceiro, a questão da penalidade a ser aplicada. Se o senhor assim entender. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro? Então, vou passar a palavra ao doutor Ivan Lima Verde, depois ao doutor Matheus Viana.
Tá, de modo muito breve, senhor presidente, só mesmo para pontuar. O primeiro ponto é para dizer que eu não tenho o que reparar ou acrescentar a brilhante colocação do doutor Pierre. Né? De fato, é feita a leitura sistemática desse parágrafo 8º, né? Que ele não pode ser dissociado do caput, né? Então, me parece que realmente está inteiramente com a razão do doutor Pierre com relação à impossibilidade de aplicação, de invocação desse dispositivo para uma situação em que a operação não seja, a movimentação, a realização da operação não seja tributável. Me parece uma condição sine qua non para caracterização dessa omissão de receita, até porque nós estamos falando de omissão de receita no âmbito da legislação do ICMS. Né? Embora não haja ICMS, nessa operação de exportação, é justamente por essa razão que ela se torna, essa questão da receita se torna, me parece, irrelevante. Com relação à questão do subfaturamento, aí eu passo para 3 colocações bem rápidas aqui a respeito do que a doutora Mônica falou. De fato, doutora Mônica, não vimos aqui, ao tratarmos de subfaturamento, ao abordarmos essa questão de subfaturamento, não vimos como uma acusação formalmente feita nesse sentido. Né? Daí porque até seria dispensável falar em subfaturamento aqui no presente caso. Mas a empresa, na sua peça de defesa, não achou que deveria deixar de abordar esse ponto para afastar completamente, porque a omissão de receita, ela, em algumas situações, ela pode acabar se caracterizando como um subfaturamento, o que não é o caso. Então, realmente era dispensável falar nesse aspecto do subfaturamento, mas a empresa optou por falar em sua defesa para afastar completamente, para não deixar nenhuma sombra de dúvida com relação a isso. Com relação à questão do enquadramento da penalidade sugerida pelo autuante, nesse aspecto, até em consonância com o que foi destacado, de que de fato não se cogitou, não houve nenhuma referência à falta de emissão de documento fiscal, essa é exatamente a razão para se falar do reenquadramento, ou do afastamento, ou da improcedência da acusação sobre esse aspecto, de que a acusação, da forma como ela é descrita, os fatos da forma como são descritos nas peças formais de acusação, elas são absolutamente incongruentes com o dispositivo sancionatório invocado. Então, não há nenhuma ligação direta entre os fatos e o dispositivo invocado. Daí porque, quando nós pedimos a improcedência ou quando nós falamos em reenquadramento, é porque entendemos que é absolutamente impossível fazer a adequação do dispositivo que foi invocado, do 123, inciso 3º, a linha B, item 2, ao caso discutido, justamente pela prevalência da descrição do fato feita pelo próprio autuante. E, por último, com relação à questão do método, eu destaquei no início da minha manifestação anterior, doutora Mônica, que, na verdade, eu até não me estranhava a questão do inventário, das informações retiradas do inventário. Elas, de fato, são uma fonte segura, inclusive fornecida pela própria empresa. Né? Ela faz, depois de realizado todo o exercício, ela tem a oportunidade de definir aquele valor no inventário conforme a sua escrita fiscal, sua escrita contábil. Então, não me causa assim, nenhuma estranheza ou não me incomoda em nada o fato de o inventário ter sido utilizado como referência. O que me causou uma certa estranheza, e aí eu confesso que acabei atentando para isso só agora, quando fui fazer a releitura das peças para efeito da sustentação oral, é que a referência seguinte, né, a referência comparativa, não tenha sido o valor ponderado das operações realizadas no exercício, em todos os 2 exercícios subsequentes, né, o 2014 e 2015, que não tenham sido o valor líquido dessas operações. Enfim, eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas me parece que, e me causou estranheza por isso, me parece que se tem uma coisa do ponto de vista dos elementos utilizados para o desenvolvimento dessa metodologia, esse fator estranho que me suscita algumas dúvidas, é o fato de ter pego apenas os valores das primeiras operações, como ele diz aqui, pelo menos assim eu entendi, né? Os preços unitários
constantes nas primeiras vendas desses mesmos itens nos exercícios 2014 e 2015. Me fez crer, a leitura das informações complementares, especificamente nesse trecho, de que o que o fiscal fez foi pegar as primeiras vendas, sei lá, as vendas de janeiro de 2014 e as vendas de janeiro de 2015, tomar como referência aqueles valores como tendo sido valores lineares durante todo o exercício, né? E aí eu volto a chamar a atenção para aquele aspecto sobre o qual eu tinha falado. Nós estamos falando de exportação e, portanto, estamos falando de operações que são sujeitas a variações cambiais. E que, muitas vezes, nessas variações cambiais, essas variações cambiais são absolutamente desfavoráveis a quem está vendendo, como podem ser também absolutamente favoráveis. Mas elas obrigam, muitas vezes, a se vender por um valor que acaba sendo inferior, como também pode ser por valores superiores ao custo. Mas seriam somente essas observações que eu teria a fazer, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan. Doutor Matheus, quer fazer alguma consideração adicional? Não, senhor presidente. A manifestação adicional seria reproduzir o que eu já falei, então vamos escutar o julgamento, o processo. Ok. Senhores, considerando que o julgamento o julgamento de primeira instância foi nulo, há um reexame necessário, cabe à segunda instância, né, a primeira Câmara, verificar, confirmar ou não essa nulidade, se a metodologia é adequada, se é elemento de prova, se causou cessamento ao direito de defesa, né, pelo menos conforme a decisão de primeira instância. E cabe aos senhores decidir se retorna com fundamento no artigo 85 da Lei 15.614, ou, superada essa etapa da preliminar, avançaremos, né, na questão de mérito, né, se já tem condições de ser julgada a questão de mérito. Doutora Mônica, como vota? Então, senhor presidente, eu afasto, né, a nulidade do julgamento singular, entendendo que nós temos o parecer, né, que o processo deva retornar para novo julgamento, uma vez pelas razões aqui já expostas, que eu entendo que a metodologia ela é válida, e por conta disso não houve cessamento de direito de defesa, né? Então, sim, eu entendo que realmente deva retornar para um novo julgamento. Ok, doutora Mônica, vamos adiante. Doutor Pedro. Presidente, eu inicio aqui a divergência ou pela improcedência do auto de infração. Ok, então, doutor Pedro, doutor Fernando. Presidente, eu acompanho a divergência. Doutor Pierre. Presidente, eu acompanho a divergência. Eu entendo que não há erro na metodologia, nem o cessamento de direito de defesa e que pode ser julgado agora na questão, porque nós estamos rodando apenas a nulidade, né? Sim, o retorno do processo para o novo julgamento. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Doutor Willam Falcão. Conforme o voto da relatora, senhor presidente. Doutora Helena. Acompanho a relatora. Esses últimos dias vocês têm deixado sempre o presidente, né, o voto de desempate. Eu volto a acompanhar a relatora, retorno do processo para o novo julgamento. Tem uma oportunidade até a mais para que o doutor Ivan, seus argumentos de defesa, né, e a julgadora aprecie melhor o processo, ou o julgador. Essa é a decisão, né, Câmara por voto de desempate da presidência, conhece do reexame, dar provimento, né, para que retorne para um novo julgamento, considerando que há elementos, né, que não causou a metodologia, sim pode ser utilizada, e a apreciação de mérito. Esta decisão, agradeço ao doutor Ivan pela participação. Temos mais um processo na nossa pauta, né, de sexta-feira, e caso queira, pode ficar aqui conosco na sessão. Tá. Senhor presidente, eu queria só agradecer mais uma vez pela boa acolhida que eu sempre tenho. Como eu estava falando no início da sessão para a doutora Mônica, é sempre uma alegria muito grande poder participar dessas sessões, julgamento, não só pelo aprendizado, mas pelo acolhimento mesmo, que eu sempre recebo.
e é uma alegria realmente muito grande, eu não posso deixar de manifestar. Eu queria só, antes de encerrar e de me despedir, senhor presidente, só pedir um pequeno esclarecimento. Com relação à questão da nulidade que foi votada, não ficou muito claro para mim o seguinte: a nulidade, pela leitura do julgamento de primeira instância, ela é uma nulidade que fala em cerceamento de direito de defesa. Isso ficou claro para mim. Embora, como bem destacado pelo parecerista, ela faz uma sutil referência à metodologia. Nós aqui acabamos discutimos um pouco sobre a metodologia, mas a nulidade que foi afastada, me parece que a nulidade declarada na primeira instância é referente especificamente ao cerceamento de direito de defesa. Sim. É isso? Sim. Tá, ok. Tá Sim. bem. Era só esse esclarecimento mesmo. Então, mais uma Não vez, acatamos a nulidade da julgadora e retorna para a nova apreciação. Sim, claro. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Matheus, Evinha, muito obrigado. Mais uma vez, deixo aqui meu cordial abraço a vocês. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Bom final de semana, Ivan. Vamos dar prosseguimento. Forte abraço, até mais. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento, a 37ª sessão. O último processo da pauta, processo de recurso 208/2018, audifração 2017-17349, em que é recorrente o Wilker Alves de Carvalho, recorrido cédula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Indicação de procedência, julgamento singular e também pela assessoria processual tributária. É isso mesmo, doutora Helena? Invertemos aqui a ordem da pauta, teve um momento que eu fiquei um pouco confuso, mas... É isso mesmo. Com a palavra. Bom dia a todos novamente. Bom, senhores, esse processo, ele é aparentemente simples. Trata-se de uma infração referente à falta de recolhimento do ICMS substituição tributária. A empresa Wilker Alves de Carvalho, ela é um comércio atacadista de miudezas e equipamentos para celular e peças de variedades, né? Então, aqui a fiscalização acusa o contribuinte de ter deixado de efetuar o recolhimento do ICMS substituição tributária, entrada interestadual, registrada no sistema CITRAN, no período de janeiro de 2015 a 14 de agosto de 2017. Nas informações complementares, o agente do fisco diz que notificou a empresa para apresentar os documentos comprobatórios dos negócios mercantis atinentes às aquisições durante esse período, 2015 a 2017, porém não foram apresentados ou efetuados recolhimentos do ICMS substituição tributária que deram origem a este auto de infração. E aí o agente do fisco relaciona que no mês de outubro de 2016, uma nota fiscal, em novembro de 2016, 1, 2, 3, 4 notas fiscais, em dezembro, uma nota fiscal, em janeiro de 2017, 4 notas fiscais, fevereiro de 2017, uma nota, março, 3 notas, e abril, várias notas aqui. Essas notas, elas estavam informadas no sistema de trânsito, né, realmente elas foram escrituradas, e foi a partir dessas informações que o agente do fisco verificou que não houve a falta do recolhimento do ICMS substituição tributária dessas operações. A empresa, ela entra aqui, na verdade, nem com uma impugnação, ela junta aqui um pedido bem simples, onde ela diz que apresentou as notas fiscais, porque no termo de intimação a fiscalização pedia para que a empresa apresentasse os documentos, ela apresentou os documentos realmente, conforme requerimento, para atender o termo de intimação, apresentou essas notas fiscais relacionadas ao requerimento, conforme determinou o termo de intimação. E que não foram apresentados, está sendo acusada de não ter feito o recolhimento, mas que esse pagamento referente a essas operações foi feito por meio de um parcelamento do refis, e que, por uma falha no sistema da Secretaria da Fazenda, esse parcelamento não está sendo identificado, visualizado, né? Então, diz aqui que pede a extinção, o cancelamento da multa,
dizendo que realizou o parcelamento recentemente dentro do Refis, né? E pede aqui que seja extinta aqui, cancelada essa cobrança. E anexa aqui um requerimento, né, para Antonina do Norte, para a célula de Cefit, quanto referente à selagem dessa documentação fiscal. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora singular entende que é legítima a exigência contida na peça inicial, visto que realmente não houve o recolhimento do ICMS da substituição tributária, fundamenta aqui que, nos termos do artigo 73 e 431 do artigo 24569, ficando a infratora sujeita à penalidade que se encontra prevista no artigo 123, porque não foi realmente apresentado e não foi feito o recolhimento do ICMS da substituição tributária pela entrada dessas mercadorias. A empresa se manifesta aqui, as folhas 34 dos autos, repetindo aqui unicamente o seu argumento de que foi realizado junto ao núcleo do CRATO um parcelamento do débito em questão, no qual encontra-se em processo de pagamento das parcelas. Ela não anexa nada nessa segunda peça aqui com relação a esse parcelamento. Em consulta ao sistema CAF, a gente verifica que realmente a empresa fez um parcelamento de débitos, mas o parcelamento que ela fez é referente ao auto de infração 2017, 17.3, peraí, desculpa, eu me confundi aqui nas telas. Ela fez um parcelamento, mas esse parcelamento é referente ao auto de infração 2017, 118.19. Aqui as telas do CAF, né, referente ao parcelamento do auto de infração 2017, 11.819. E esse auto que ora se discute é o 2017, 17.349. Consultando o referido auto de infração que agora se discute no sistema CAF, esse auto ele está em aberto, não foi feito realmente nenhum parcelamento e nenhum pagamento com relação a esses débitos, de forma que realmente ainda se encontram sujeitos ao pagamento e à cobrança da penalidade. A parecerista sugere a procedência da autuação nos termos do julgamento singular também ante a comprovação de que não houve o parcelamento dos débitos e nem o pagamento. E é isso. Obrigado, doutora Helena. Doutor Matheus Viana Neto, com a palavra. Senhor presidente, ela não nega, a recorrente não nega, aliás, é um recurso muito simplório, né? Ela não nega o débito, ela só diz que teria feito esse parcelamento mas que não traz os autos. Inclusive, a pesquisa efetuada pela consultoria não conseguiu identificar, como bem apontado pela doutora Helena, não conseguiu identificar nem esse parcelamento. Aliás, após a lavratura do auto de infração, o parcelamento não anula o auto de infração, o lançamento, né? O que teria aí era o reconhecimento do débito e, portanto, com o reconhecimento do débito, com o parcelamento, esse crédito tributário a consequência seria só a declaração de validade. Aliás, como deve ser declarado agora, né? Que é válido o auto de infração, não há nenhum questionamento acerca dele, a não ser essa questão formal do parcelamento. Razão pela qual, senhor presidente, me parece que o caso é de procedência da acusação. Outros elementos, eventualmente parcelamento, refis, ou sei lá, o benefício que ele tenha, deverá ser definido junto à administração, quando ele solicitar isso, Mas aqui no CONAT, a continuidade do julgamento com a declaração de sua procedência, acho que é o caminho. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Como vota a conselheira relatora? Pela manutenção, conheço do recurso, nego o provimento, no sentido de manter a decisão de primeira instância pela procedência da autuação, nos termos do julgamento singular e do parecer da assessoria processual tributária. Algum voto em sentido contrário? Referendado aqui pelo procurador do Estado. Algum voto em sentido contrário, senhores? Senhoras?
Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, para confirmar a decisão de primeira instância, com fundamento também, né, no parecer da assessoria, ratificado pelo procurador. Assuntos gerais, senhores. Algum assunto a ser tratado? Não tendo nenhum assunto a ser tratado, vamos encerrar nossa sessão, a última sessão desta semana, né, mas já convocando para o dia 14 de junho, a nossa 38ª sessão, e aqui eu faço a leitura dos processos, né, que teremos na segunda-feira, dia 14 de junho. Ceará Comercial de Alumínio Limitada. São 3 processos da Ceará Comercial de Alumínio Limitada. Os 2 primeiros processos era a autoria do Dr. William Falcão de Souza, e o terceiro processo, Dr. Carlos César Quadros Pierre. Teremos a participação do Dr. Tiago Pierre Matos, e também da Unilever Brasil Gelados do Nordeste, também com sustentação oral, Dr. Júlio César Goulart Lanes. Então, essa é a nossa pauta. Desejando já um bom final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Ei, Pierre, esse Pierre é da mesma família do Thiago? É,